Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso Métodos Quantitativos 1, do PPGA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vocês já me conhecem porque nessa altura a gente já teve a nossa primeira aula apresentando o curso, em que a gente já se conheceu melhor, né? Mas aí, como esse curso às vezes fica no YouTube e às vezes tem gente de outras universidades que assistem. Então, me apresentar, né? Meu nome é Raquel Sampaio. Esse curso todo de Quant 1, ele é baseado praticamente todo ele é baseado no livro do Udrich. Essas aulas se referem ao capítulo 1 do livro do Udrich. E também, para construir as aulas, eu consegui achar lá já faz tempo, eu nem me lembro quando foi, primeira vez que eu dei esse curso, em 2016, 2017. Eu consegui achar os slides das aulas que o próprio Udrich dá lá na universidade dele. Então, eu dei uma olhada, assim, fiz um misto, né? Do que eu vi lá e também um pouco de como é que eu gosto de apresentar. Essa aula foi mudando ao longo do tempo, né? Eu já ministrei aqui umas 3, 4 vezes. Então, mas aí eu queria já começar dizendo essa referência, né? O Jeffrey Woodridge é um senhorzinho. A gente descobre que é um senhorzinho, assim, a gente chama de senhorzinho, mas assim, é um super pesquisador. Para quem gosta, quem quiser conhecer mais, entra no Twitter, que ele é bem ativo no Twitter. Os alunos, então, como a gente já usa há muito tempo, mas os alunos gostam de descobrir, né, o Woodridge lá no Twitter e a gente se sente mais uma aproximação maior com o autor do livro. Antes, quando eu primeiro paguei Métodos Quantitativos 1, quando eu aprendi regressão linear, esse livro do Udrich não existia ainda. Então, vocês não imaginam a diferença que fez, assim, da época que eu aprendi para depois. Uma grande vantagem que vocês vão ver desse livro é que ele traz várias bases de dados e muitos exercícios aplicados, exercícios de computador. Então, que vocês possam realmente botar a mão na massa e ajudar vocês depois, quando for começar, é, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês. Então, esse capítulo 1 vai falar sobre o que é econometria. Econometria é o nome que a gente dá lá na economia para a estatística aplicada à economia. Na verdade, os métodos que a gente vê aqui não são necessariamente aplicáveis apenas à economia, à administração também, né? A gente está no programa de administração, mas assim, há diversas outras disciplinas. Na verdade, é um curso de estatística aplicada. A gente vai ver então, vai falar um pouco sobre a natureza da econometria e os tipos de dados que a gente tem. Vamos discutir um pouco um dos principais assuntos, é a relação de causalidade, que é isso que a gente vai querer descobrir geralmente quando a gente faz pesquisa. Então vamos começar, já estou falando, né, o que a gente vai ver nessa aula, os nossos objetivos. Primeiro é ver o que é econometria, aí a gente vai passar pelos passos de uma análise empírica. Quando a gente analisar esses passos lá, num dos passos vai aparecer que como a gente está falando de empírico, a gente vai trabalhar com dados. Então, quais são os tipos de dados que existem, qual é a estrutura deles. E aí depois a gente vai dizer que geralmente, para a gente responder uma pergunta, que a pergunta problema da nossa análise empírica, geralmente a gente está interessado em causalidade, ou que a gente vai chamar também de ceteris paribus, tudo mais constante. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Latim parece que fica um negócio muito difícil, então eu prefiro falar de causalidade. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre a relação entre causalidade e experimentos, experimentos aleatórios controlados, que é um método que a gente tem que a gente chama de padrão ouro. Não só na econometria, mas a medicina, em qualquer área, os experimentos controlados são o que a gente tem para melhor para melhor extrair uma relação de causalidade. Então, estou avançando um pouquinho, a gente vai falar sobre causalidade ainda, então a gente volta mais na frente sobre essa questão da relação entre causalidade e experimentos. Aí, primeiro, né, o que é econometria, que é o que a gente vai ver nesse curso, a gente vai entrar na econometria nesse curso, esse é o primeiro curso. Eles gostam de chamar de Econo 101 em inglês, né? É o econometria básico. O que é que a gente vai fazer? Por que que a gente não chama só de estatística, né?
Então, o que a gente vai fazer, a gente vai ter métodos estatísticos, como eu falei para vocês, né? Uma estatística aplicada, só que uma característica da economia e de várias outras ciências sociais, inclusive também às vezes ciências da saúde, é quando a gente não consegue fazer um experimento, quando a gente está com dados que não são experimentais. São dados que a gente observou ou que a gente chama de retrospectivo. Já passou e a gente só faz coletar ele. Então, esses dados observacionais, eles vão ter características específicas que a gente vai analisar no curso, é, características específicas de alguns problemas, né? Algumas, como autoseleção. Então, pelo fato de a gente não poder fazer um experimento controlado, é algo que a gente está observando na natureza, às vezes ele não tem todas as características que a gente gostaria. Então, o que a gente vai ter na econometria são métodos para tentar contornar a falta desses dados experimentais ou para que se adaptem melhor a dados observacionais. Então, olha só, esses dados eles são coletados de forma passiva. Não sei se é a forma passiva no seguinte sentido: a gente observou o comportamento de indivíduos, firmas, escolas. Então, no sentido de somos simples observadores do que aconteceu e a gente vai tentar aprender com o que a gente observou. E, em contrapartida, há uma forma mais ativa no experimento controlado, eu vou falar porque eu acho que todo mundo já sabe que é um experimento controlado, né, nessa altura do mestrado. Se vocês não souberem, a gente tira dúvida lá na aula de dúvidas, ou vocês vão ver mais na frente aqui nessa própria aula. Mas assim, quando um experimento é controlado, a gente sorteia e a gente diz, você vai receber tanto, você vai receber tanto. Então, a gente está controlando o fenômeno que a gente quer estudar. Com dados observacionais, não. A gente só ficou lá observando o que aconteceu. Aí aqui tinha no slide, né? Experimentos controlados. É, por que é que a gente, se experimento controlado é o padrão ouro, por que é que a gente não só usa experimentos controlados? Muitas vezes, né, dentro de ciências sociais, a gente tem dificuldade de fazer experimento controlado. Que é uma dificuldade não só das sociais, de qualquer ciência, é que é caro a gente fazer uma intervenção. É mais fácil a gente ficar parado observando do que a gente ir lá intervir, esse grupo vai fazer isso, aquele grupo vai fazer aquilo, eu vou controlar. Mas outra dificuldade que a gente tem é questões éticas, que às vezes a gente não pode dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E praticidade. Imagina que a gente está nas ciências sociais, a gente gosta de analisar, por exemplo, mudanças em sistemas educacionais como um todo no país. Mas é muito difícil a gente conseguir fazer um sorteio de mudanças desses sistemas educacionais entre vários países. Então, não vai ser prático, a gente não vai conseguir implementar o experimento. Uma coisa que a gente vai ver lá no final da aula, que é muito interessante, toda pergunta, problema que a gente tiver, a gente pensar, partir do princípio de como seria o experimento ideal, controlado, para tentar responder essa pergunta. Então, apesar de, às vezes, a gente não ter o dinheiro, a gente não ser prático, não ser possível, factível, ou a gente ter questões éticas envolvidas, a gente não poder fazer, é bom a gente partir do imaginar como seria o padrão ouro, como seria que a gente aplicaria um experimento controlado para responder o nosso problema. Sempre é bom a gente pensar, né? E o ideal seria como? Aí o ideal não dá, então agora vamos ver o que dá, né? Vamos para o segundo melhor. Um exemplo vamos estudar, um exemplo que a gente vai ver muito. Não, esse não é um exemplo que a gente vai ver muito, não. Mas um exemplo, depois eu falo do que a gente vai ver muito, é estudar o efeito dos gastos em educação no desempenho dos alunos. Aí a gente tem aqui no Brasil uma anedota, o povo gosta de dizer que se chover dinheiro no quintal das escolas, nem assim a gente consegue melhorar o desempenho dos alunos. Eu não sei, né? A gente não teria que ver, mas será que se a gente gastar mais a gente não consegue melhorar? A gente está, eu gosto muito dessa área da educação, né? A gente tem aí faz anos uma estagnação do desempenho dos alunos do Brasil quando a gente olha naquele PISA. E, inclusive, num período em que houve aumento, sim, de gasto da educação. Então, o que explica isso? Como é que a gente poderia? Será que se a gente gastasse mais, a gente vai no desempenho, melhora o desempenho dos alunos? Aí sempre tem o depende, né? O famoso depende de como a gente vai gastar.
Então, mas aqui vamos pensar só, a gente não vai olhar os caminhos. Os caminhos a gente vai ver em outro curso. Eu gosto de ver no curso da avaliação de políticas. A gente tem um arcabouço, teoria da mudança, aí a gente pensa bem direitinho o que é que tem que acontecer. Aqui imagina que a gente quer só, partindo de um dado mais observacional mesmo, gasto em educação e analisar o desempenho dos alunos. Se a gente olhar só uma correlação simples, vamos ter também nesse curso. A partir da aula que vem, a gente vai fazer, a gente já discutiu, né? Mas a gente vai ver revisão de estatística. Então, mas imaginando, quem não souber correlação, a gente vai ver depois. Vou só dar a intuição, correlação é quando a gente tem duas variáveis que tendem a se mover juntas. A correlação ela pega essa relação linear entre duas variáveis. Então, a correlação positiva quando um aumenta, o outro aumenta, que seria o de esperado, né? Se a gente gastar mais em educação, consegue melhorar o desempenho dos alunos. Mas simplesmente olhar a correlação do que já aconteceu, né? Escolas com mais gasto. Se eu simplesmente olhar as escolas que gastaram mais vão ter melhor desempenho dos alunos, talvez não consiga responder a pergunta para a gente se foi realmente o efeito do gasto em educação, porque pode ser também que as escolas que gastaram mais, elas também tinham os alunos com melhores condições socioeconômicas, o que a gente chama de o background familiar, as condições familiares dos alunos, elas têm muito impacto no aprendizado deles, no desempenho deles. Então, esse é um exemplo do que um, um, uma análise empírica que a gente gostaria de saber. Não, o empírico se contrapõe ao teórico, não é? Eu não quero saber na teoria provavelmente a teoria diz que se a gente gastar mais vai ter melhor desempenho dos alunos. O que a gente vai querer em econometria é quanto a mais. Então a gente quer quantificar o quanto a mais de desempenho dos alunos a gente acha, se é que a gente acha, né? Uma melhoria no desempenho dos alunos. Aí, então, como vocês puderam ver nesse primeiro exemplo, a gente quer um objetivo típico de uma análise econométrica é a gente tirar relações entre variáveis. Nesse exemplo que a gente estava, a gente tinha gasto. Ixi, ficou feio. Vamos melhorar ali. Gasto. Será que gasto melhora o desempenho? Então, eu quero a relação entre essas duas variáveis. Geralmente, a gente quer a relação causal, né? Eu quero saber o quanto o desempenho aumenta pelo aumento do gasto. Então, esse geralmente faz parte, certo? Outra coisa que a qual a gente pode construir uma análise econométrica é a gente testar teorias e hipóteses. Às vezes, a relação entre essas variáveis saiu de uma teoria e a gente tem hipóteses, né? No caso, a gente acha que aumenta o desempenho. Ou a gente pode usar a análise econométrica para prever o comportamento de variáveis. Aí, esses dois aqui já não são tão parecidos, estimar relação e prever comportamento. Quando a gente quer só previsão de comportamento, é mais fácil. Mais fácil no sentido de a gente não se preocupa tanto em quem que está influenciando quem na relação entre as duas variáveis. Para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas previsão de comportamento é um objetivo, principal objetivo do machine learning. Então, o aprendizado de máquina está muito famoso, né? Ciências de dados e tal. Geralmente, as questões que o machine learning estão abordando, para o qual ele se desenvolve bem, é para prever o comportamento de variáveis. Os modelos que a gente vai ver aqui de análise econométrica, modelo de regressão linear, por exemplo, podem ser usados dentro de um arcabouço de machine learning. Então, é bom aprender, né? Aprender Quantum primeiro antes de seguir para cursos mais avançados. E aí eu coloquei aqui uma perninha, um ganchinho que eu gosto, que é avaliar políticas, que são os cursos da sequência que a gente tem, da sequência de cursos que eu ensino aqui no PPGA. Então, geralmente a gente tem uma política, um programa pode ser público, não necessariamente público, e a gente quer avaliar se deu certo, se atingiu os resultados esperados ou até se a gente pensar em efeitos colaterais ou efeitos que não estavam previstos inicialmente. Então, a gente geralmente faz isso usando análise econométrica.
Aí por que que é importante, né? Primeiro que em qualquer ciência, certo? É muito importante a gente aplicar a teoria de dados reais. Então, tá ali na testar teorias e hipóteses. Porque é assim, que é assim que os modelos teóricos avançam. Às vezes eles têm implicações que a gente chama testáveis, são aquelas que a gente vai poder levar os dados. E aí a gente vai ver, será que esse modelo está realmente, os dados estão suportando as suposições desse modelo? Então, essa é a primeira utilidade, né? A gente ir aperfeiçoando o nosso conhecimento. É, isso quando tem quando tem uma hipótese testável na teoria. Algumas vezes a gente tem teorias concorrentes, então a gente com teorias concorrentes e com efeitos ambíguos. Então, por um lado, a teoria diz, não, a direção pode ir nesse sentido, por outro lado, pode ir no outro sentido. Então, só os dados, passa a ser uma questão empírica, só os dados vão dizer para a gente qual desses dois efeitos, que são, na verdade, em direções opostas, qual desses dois efeitos ele é mais. Os dados estão apontando como sendo mais importantes, como sendo de maior. É, como tendo maior impacto. E aí, às vezes, também, dentro desse machine learning, o que às vezes só o que a gente quer é só a previsão. Então, a previsão vai ser importante por si só. Por exemplo, a gente tem muito exemplo de macroeconomia, em que a gente precisa prever a inflação, a gente precisa prever o crescimento do país. Idealmente, né, a gente gostaria de saber quanto vai ser o dólar daqui a um ano, são exercícios muito difíceis, esses exercícios macro, porque tem muitas coisas, muitos fatores muito grandes que podem ter um comportamento, podem afetar muito o modelo. Mas aí, por exemplo, o Banco Central tem um modelo desses, certo? Tem um modelo deles lá que eles fazem de crescimento que ajusta o comportamento do Banco Central. A dificuldade é que quando o Banco Central ele interfere na economia, quando ele muda lá a taxa Selic ou faz as reuniões, a gente passa a ver que a economia é afetada. É um grande player, vamos dizer, é um grande jogador nesse. Então ele está tentando prever, mas o comportamento dele interfere na previsão. Então esses modelos do Banco Central são até modelos secretos, assim, só o pessoal, um conjunto lá do Banco Central que realmente sabe quais são os parâmetros que são usados no modelo. Então é isso de para objetivo. A gente vai focar aqui nesse nosso curso mais nessa parte de relação entre variáveis, certo? Nosso curso de esse curso 1, métodos quantitativos 1, vai estar focado em a gente estabelecer essa relação entre variáveis, sendo que muitas vezes a escolha das variáveis que a gente vai colocar no modelo são embasadas por uma teoria. E aí vamos analisar os passos, certo? Os passos de análise econométrica. Primeiro passo é a gente saber qual é a questão que a gente quer analisar, né? Assim como quando a gente vai fazer um projeto, primeiro é qual é o nosso problema. Por exemplo, frequentar as aulas levam a notas maiores, na média, né? Porque é bom sempre a gente pensar que quando a gente está fazendo análise de estatística aplicada, que é uma análise de econometria, a gente sempre tem um depende. Depende de quem. Vai ter aluno que vai se beneficiar, vai ter aluno que não vai se beneficiar. O que a gente quer ver, a nossa pergunta geralmente é na média para a população. Então, será que em geral, se eu obrigar os alunos a frequentarem, eles vão ter melhor desempenho? As aulas ou não? Assim, tanto faz. O aluno poderia estudar por ele mesmo, pega um livro em casa e aí não ia fazer diferença. Essa é a pergunta que a gente se faz como professor, né? Porque a universidade, em princípio, obriga a gente a passar a lista de presença. Então, somos obrigados. Mas será que aí tem aluno que não vai, aí tem aluno que assina pelo outro, e tem todo um problema da gente, a gente verificar realmente essa frequência logística. Será que realmente é necessária? Ou o aluno por si só, ele pode, frequenta se quiser, ele pode também estudar em casa e não ia ter diferença? Ou outra pergunta, se a severidade nas condenações a crimes aumenta, se a gente passa a ser mais exigente, né, a punir com crimes, a punir com penas maiores, será que a taxa de crimes média aumenta ou diminui? Aí vem aquela história, por exemplo, pena de morte. Será que pena de morte
existir pena de morte tem um efeito na taxa de crime, é, na ideia de a gente prevenir, de a gente ter uma punição maior? Será que o comportamento das pessoas antecipando essa punição maior, ele muda para diminuir a taxa de crimes? Ou, vamos supor, já tem um crime tão alto, não conseguiu prender ainda, mas já tem uma condenação tão alta que já não faz mais diferença para aquela pessoa, talvez ser pego ou não. Então, a gente poderia ter os dois lados. Então, o primeiro passo é a gente definir a questão. Aí vem no passo 2. O passo 2 é um passo muito importante, a gente não vai abordar nesse curso, não é foco do nosso curso, mas é muitíssimo importante quando a gente vai realmente fazer uma análise econométrica na prática. Esse curso, como é um curso de método, a gente vai estar mais focado nos outros passos, define a questão, a gente não vai ficar tanto em modelo teórico, porque para cada questão a gente teria que ter um modelo teórico diferente. Então, mas tenham em mente que na hora de aplicar, na hora de realmente, fazer realmente estimar um modelo nos passos a seguir, é muito importante a gente ter um referencial para guiar como montar o modelo. Então, ter um modelo teórico ajuda a gente a estudar o fenômeno de interesse de maneira empírica. Muitas vezes esse passo a gente vai pular no curso, mas eu estou dizendo para vocês, na hora que vocês forem usar é importante. Outro dia até recebi uma pergunta que veio de uma pessoa aqui do YouTube. Ah, mas como é que eu faço para escolher as variáveis do modelo? A teoria. Cada, cada pergunta vai ter uma teoria por trás que vai ajudar a gente a especificar. E aí vem no passo 3, que é transformar o modelo teórico, uma conjectura, em um modelo econométrico. Então, aí, nessa etapa, a gente inclui um termo aleatório. Um termo, que a gente chama de termo de erro, que vai captar tudo que a gente não está medindo no nosso modelo. Então, é isso que é bonito na estatística, né? É a gente saber que o erro existe e a gente modela o erro para a gente ver variações esperadas se a gente tem suposições sobre como é o comportamento desse termo aleatório. Então, o erro é crucial em qualquer análise estatística. E aí, por fim, né, e não menos importante, essa etapa que o curso vai focar mesmo é aqui, olha. Colete os dados das variáveis de interesse e use os métodos para estimar os parâmetros do modelo. Os parâmetros do modelo são, vocês vão ver, são, assim como na estatística a gente tem parâmetros populacionais, são características da relação das variáveis na população, só que a gente não vai ter a população, a gente vai ter só um subconjunto de dados, a gente vai ter uma amostra. Então, a gente vai tentar estimar, a gente vai tentar dar um chute sobre a relação entre essas variáveis. Essa relação ela é medida por um parâmetro. E aí, depois, não só a gente vai querer ter um chute, que é o que a gente vai ver na nossa revisão de estimativa pontual, mas a gente vai querer saber assim, olha, só esse chute é muito pouco. E como eu estou com uma coleta de dados, eu não peguei todo mundo, eu não peguei todas as situações possíveis para a relação entre essas variáveis, deixa eu construir aqui uma variação razoável nos dados, que a gente vai chamar de intervalos de confiança, ou deixa eu ver se outros valores próximos a esse do parâmetro também são razoáveis, também são compatíveis com os dados. Isso daqui, de novo, a gente vai estar na nossa revisão de estatística. A gente vai começar nas próximas semanas, a gente vai revisar estimação, intervalo de confiança e teste de hipóteses para uma variável, que é o que vocês já devem ter visto lá nos cursos básicos de estatística da graduação. Espero que vocês tenham visto. Geralmente os alunos, né, se você perguntar assim, vocês sabem isso? Não, não sei, não aprendi e tal. Mas assim, então por isso, e porque talvez também já faça tanto tempo, a gente vai fazer essa revisão. Estimar, estimação pontual, métodos de estimação, propriedades de um bom estimador. Depois a gente vai ver intervalos de confiança e teste de hipótese, tudo para uma variável, que é lá em estatística. E aí depois a gente vem para esse curso da gente, e como a gente viu lá, a principal questão vai ser relação entre variáveis, gasto e desempenho. Qual foi o outro exemplo? Severidade
condenação e a taxa de crime. Então, a gente vai ter duas ou mais variáveis que a gente vai estar querendo relacionar. Geralmente, a gente foca em duas. Então, uma variável de resposta ao desempenho e uma variável de interesse, explicativa de interesse, o gasto do aluno naquele exemplo lá. Então, nesse curso, o foco são duas variáveis, mas a gente vai ter uma revisão de métodos para uma variável só, que vão ajudar a gente quando a gente for estabelecer algo um pouquinho mais complicado, que é a relação entre duas variáveis. E aí, aqui está resumido, né, os nossos 4 passos. Vamos passar agora a fazer uma análisezinha do passo 2, que é especificar um modelo teórico ou conceitual. Só para dar um exemplo para vocês, certo? De como é que a gente pode fazer essa especificação. Essa especificação, a gente tem modelos teóricos. Geralmente vão dar para a gente um comportamento ótimo, como, por exemplo, modelos de equilíbrio geral, em que a gente tem vários agentes se relacionando e a gente diz assim, então, do equilíbrio desses agentes vai sair essa relação entre as variáveis. O exemplo clássico em economia é a equação de demanda, que é a relação entre o preço e a quantidade comprada. Na verdade, é oferta-demanda, eu vou dizer assim, porque é uma relação que vai depender dos dois lados, que a gente vai ter quantidade comprada em função do preço, então o preço vai influenciar a quantidade comprada, ou a gente pode ter a equação de oferta, que é a equação de preço, que é o preço como função de custos, da quantidade produzida, etc. Então, na relação oferta-demanda, ou na equação de demanda, à medida que o preço varia, as pessoas vão comprar quantidades diferentes. Geralmente a gente tem, né, na demanda uma relação inversa. Quanto maior o preço, menos quantidade. Raramente a teoria quantifica a relação entre essas variáveis. Então, por exemplo, se o preço aumentar em 10%, quantos por cento muda a demanda? Então, é o que a gente conhece lá como elasticidade de preço. Elasticidade, quando a gente fala só o preço, geralmente já é da quantidade. Mas lembrando que a gente tem recentemente, eu poderia até cortar esse recentemente, que já tem alguns bons anos, um ramo da econometria, que a gente chama econometria estrutural, que parte de um modelo e já coloca a econometria dentro do modelo, já coloca a econometria no sentido de já vai ter o termo de aleatoriedade, o termo de erro, que não necessariamente vai ser erro se a gente está modelando, já bota a aleatoriedade dentro do modelo e aí já acha uma relação estatística entre as variáveis, que é diferente do que a gente vai fazer tradicionalmente nesse curso, em que a gente pega uma teoria e a gente diz, olha, a teoria funciona, mas eu vou ter um erro. Esse erro são coisas que eu não medi. Então, o erro parece que ele está surgindo ali como um depois no nosso modelo. Lá na econometria estrutural, não. A aleatoriedade já vem da própria teoria. Os agentes são diferentes. A gente vai ter agentes, por exemplo, mais com uma utilidade diferente do bem. Então, por isso, a elasticidade de preço vai variar de tal forma na economia. E aí, um exemplo clássico, certo, da econometria estrutural em organização industrial é a gente estimar uma equação de demanda para uma certa localidade, por um produto. Temos lá os estudos do Nevo, que bem famosos, parece assim ridículo quando a gente pensa, né, que é para cereal o estudo inicial dele, mas não deveria ter dito. É ridículo, porque são artigos seminais em organização industrial, só que ele pegou esse exemplo do cereal. E aí a gente quer saber a demanda do cereal, não é tão simples, porque depende do preço dos concorrentes também, das características dos concorrentes. Então, a gente parte do princípio que existe uma população que gosta, que tem preferências diferentes pelos diversos tipos de cereais que existem, e aí a gente tira relações entre variações de preços de concorrentes e do próprio produto para a gente conseguir estimar, bem estimado a equação de demanda. Então lá, vejam, não é um termo de erro que aparece, é diferenças entre preferências. A aleatoriedade vem daí, a gente tem uma população com uma distribuição de preferências. Isso tudo para falar que
gosto muito, acho super interessante a economia estrutural, mas não é o que vamos ver aqui nesse curso. Nesse curso, geralmente, a gente vai ter um modelo, vai ser uma equação reduzida que a gente chama. A gente vai ter uma equação dizendo essa variável deve afetar essa, uma coisa simples, linear, e aí a gente diz, e tem mais um monte de variável que eu não consigo medir que eu vou botar aqui dentro desse termo de erro. Quando a gente for entrar nesse exemplo agora, vocês vão ver, né, melhor o que é que eu estou querendo dizer com o tipo de modelo que a gente vai fazer empírico nesse curso. Então, para ilustrar, vamos pegar um artigo, um modelo bem famoso de Gary Becker, de 68. Então, Gary Becker foi prêmio Nobel de Economia, assim, um prêmio Nobel muito influente. E aí, uma das coisas que ele fez nas ciências sociais que foi inovadora foi fazer um modelo para analisar o comportamento criminoso com base na otimização do comportamento dos agentes. Então, ele diz assim: os criminosos são racionais. Então, se os criminosos são racionais, o que é que pode influenciar na decisão, no modelo do comportamento criminoso, dizendo que ele vai fazer o que é melhor para ele naquela situação? Então, baseado na que a gente chama lá em economia de maximização da utilidade, que é a utilidade mede o quão bem aquele criminoso está dadas aquelas condições. Então, o resultado desse artigo, inclusive esse artigo vai estar compartilhado para vocês, assim, recomendo a leitura. O resultado vai ser uma função oferta de tempo que os indivíduos estão dispostos a dedicar a atividades ilegais, incluindo, claro, a opção zero tempo. Não vai se dedicar a atividades ilegais. Então, a gente vai ter indivíduos, esses indivíduos podem ofertar mais ou menos tempo de atividades criminosas. Aí, o que é interessante nessa análise é que a gente tira os fatores que a gente deve considerar em estudos sobre o comportamento criminoso, supondo racionalidade por trás da decisão dos indivíduos. Então pensem aí antes de passar para o próximo slide, façam um break. Eu poderia até botar uma janelinha, né, para vocês. Façam um break e digam aqui. Eu até tinha achado, olha só, de repente eu coloco. Se eu não colocar é porque eu não achei. Digam aí o que é que vocês acham que pode afetar a decisão de uma pessoa de cometer mais ou menos crimes, de dedicar o tempo dela a mais ou menos crimes. E aí vamos passar para a resposta, assim, que saiu lá do modelo de Becker. Geralmente na aula, antes de passar para esse slide, eu peço para os alunos comentarem, né? Vamos ver se eu conseguir colocar lá a caixinha. Aí vamos lá. A nossa variável, que eu já chamei, já falei para vocês, nossa variável de resposta, nosso y do modelo, a gente está querendo entender quantas horas vão ser gastas em atividades criminosas, na média. Claro que na população, a maioria das pessoas são zero, certo? Não vai dedicar nada. Alguns vão dedicar algumas horas. Aí a gente vai ter várias variáveis que podem influenciar. Vamos ver se eu começo por aqui. Vamos começar pela ordem 7x1, x2. Primeira coisa, qual é o retorno da atividade criminosa? Certo? Quanto é que ele pode ganhar com essa atividade criminosa em contrapartida com o salário, com o emprego legal, que não seja criminoso? Claro que as duas coisas vão influenciar. Por isso que a gente até às vezes diz assim, uma pessoa desempregada vai ter maior chance, uma pessoa que não encontra opções dentro da legalidade, ela pode se dirigir mais a atividades criminosas. E já que a gente está falando de emprego legal, a gente pode ter outras fontes de renda. Será que existem programas, por exemplo, de renda mínima? Será que existem trabalhos informais que a pessoa pode fazer? Então, aqui é o que a gente chama de outside option. Ou a opção alternativa dessa pessoa. Vou só botar assim, alternativa. Alternativa ao crime. Normalmente, a outra opção que você tem vai influenciar na sua decisão. Você vai comparar suas opções. Aí a gente vai entrar agora em um grupo de variáveis que são grupos sobre o sistema de investigação, polícia e jurídico. Jurídico.
E aí a gente vai ver, né, no Brasil, porque talvez a gente tenha tanto crime. Primeiro é a probabilidade de ser pego, certo? Então, se vai cometer um crime e se você mora em um país em que você tem investigadores com investigação de qualidade, certo? Talvez isso diminua, você não vai fazer porque você não quer ser pego. Então, a probabilidade de ser pego, que a gente sabe aqui no Brasil, é baixíssima. Você pode ser pego e aí vai depender ainda. Será que você vai ser condenado? Então, a probabilidade de ser condenado se pego. Então, dado que foi pego, qual é a probabilidade de ser condenado? Porque a gente sabe aqui também no Brasil, muitas vezes a gente perde nessa parte. Então, a gente tem baixa poder investigativo, então probabilidade de ser pego pequena, e a gente também tem no Brasil um sistema com a probabilidade de ser condenado muito pequeno mesmo entre os que são pegos. Daí, se foi condenado, qual é a sentença esperada? Qual é, ou seja, a punição? Se a punição é mais dura, a sentença esperada é maior. E aquela discussão que a gente tem também aqui no Brasil de, paga uma cesta básica, já resolve, não tem tempo de pena, não fica preso. Ah, matou, ficou 3 anos e saiu por bom comportamento, né? Então, tudo está aqui dentro de sentença esperada. Apesar de que eu fiquei pensando agora, tem uma outra coisa, né, que a gente não botou aí, que é bem relevante aqui no Brasil, seria uma variável para medir as condições se for pego, as condições da sentença, porque a gente sabe que os presídios brasileiros são horríveis. Então, nesse sentido, no Brasil a gente tem uma situação mais punitiva do que em outros países. E por último, um fator de característica, eu botei só que idade, poderia ter também outras características pessoais. Idade, a gente sabe que mesmo não só entre seres humanos, mas a gente tem até esse comportamento de animais. Aí vejam, se a gente fosse fazer realmente o nosso modelo disso, a gente teria, para cada fator desses, a gente teria o nosso referencial teórico para colocar ali. A gente tem comportamento de primatas, vamos dizer assim, que tem uma faixa etária em que são mais agressivos, tem uma tendência mais a se arriscar ali entre a adolescência e os primeiros anos de adultos, certo? Até uns 20 e poucos anos, os seres humanos e inclusive outros animais também vão ter um comportamento mais desafiador, mais agressivo, que vai aumentar. Então, faixas etárias em que tudo mais constante teria uma propensão maior a se dedicar a atividades criminosas. Então, daí, vejam só como que a gente está começando o nosso modelo. A gente está começando especificando nossa variável de resposta e fatores ou variáveis explicativas para que vão estar relacionadas a essa variável. Geralmente a gente vai focar em uma pergunta, em uma relação entre duas desses fatores, que vai ser o foco da análise. Por exemplo, será que se as condições aqui não colocou, né, desemprego, mas será que as condições do mercado de trabalho, tem estudos sobre isso? Melhorando as condições do mercado de trabalho diminui a criminalidade? E se a gente mudar o nosso sistema jurídico, será que a gente vai ter mudanças? Então, geralmente a gente faria, quando a gente faz, a gente escolhe duas. Então, por exemplo, vamos supor que a gente mude a sentença. Qual é o impacto? Qual é a relação dessa para as horas gastas em atividades criminosas? Então, a teoria ela vem para embasar essa escolha das variáveis. Vou dar agora um outro exemplo, certo? Por exemplo, talvez não tão polêmico e minha janelinha está cobrindo um pedacinho, daqui a pouco eu tiro. Então, a gente vai ter, nesse aqui, um exemplo, vamos supor, de uma política. A política vamos adicionar um treinamento para pessoas que estão empregadas. E aí eu quero ver, será que esse treinamento vai aumentar a produtividade do trabalhador? Então, pode ser uma política da própria empresa. A empresa estabeleceu lá, vou treinar algumas pessoas, eu quero saber, vale a pena treinar essas pessoas? Então, nesse caso, pode ser que a gente não precise de uma teoria formal, certo? Poderia ser que a gente tivesse uma teoria, né? Inclusive deve existir teoria, mas talvez seja uma pergunta simples, em que eu não preciso de tanto assim eu posso passar direto para uma equação reduzida
para relacionar produtividade. Produtividade a gente pode medir, se for dentro da empresa, seria alguma medida de produtividade, sei lá, quantos conseguem produzir, de alguma forma medir essa produtividade. Ou a gente pode dar, se eu estou olhando na economia em geral, qual é o salário por hora dessa pessoa. Vamos supor que for uma empresa que sejam funcionários de vendas, aí poderia ser o faturamento, as vendas por indivíduo. Mas aqui vamos focar em salário por hora. E aí, quais são os fatores? O primeiro, que é esse que está escondidinho aqui, deixa eu tirar meu rostinho. Semanas de treinamento no emprego. Tempo de treinamento. A gente não está querendo ver o efeito de treinamento. Essa é a nossa variável que a gente chama de interesse. Às vezes a Y, a variável de resposta, também é chamada de interesse. Às vezes a gente chama variável de resposta de interesse e variável explicativa. Explicativa de interesse. Mas aí a gente vai dizer, olha, tem outros fatores também que afetam o salário da pessoa. Que outros fatores são esses? Olha, a escolaridade dela, então, os anos formais de educação, ou anos de experiência na força do trabalho. E às vezes a gente tem uma teoria também que vai ajudar a gente a pensar em outros fatores que podemos colocar no modelo. Lembrando que por enquanto o modelo ele está ficando assim, ó, com esse Fzinho, não estabeleci ainda a relação funcional entre essas variáveis. Inclusive, um dos tópicos que a gente vai ter mais na frente, lá no finalzinho do curso, é uma variável tá, o efeito de uma relação de uma variável depender também da outra. Então, por exemplo, o treinamento, ele pode dar um efeito diferente de acordo com valores de educação. Então, por exemplo, quem é mais educado consegue um efeito melhor com a mesma semana de treinamento. A gente vai chamar isso de interações. Isso fica lá no finzinho do curso. Aí, pronto. Como eu falei para vocês, a gente estava com o modelozinho com F, né? A gente estava assim, y é igual a f de x1, x2, até, sei lá, a última variável explicativa que a gente vai colocar no modelo. Agora vamos transformar no modelo econométrico. Então, eu vou jogar a luz agora. A gente vai trabalhar no que Fzão é esse. Vamos transformar no modelo econométrico. Aí, esse é o foco do nosso curso, certo? Algumas vezes a gente vai ter dificuldade para passar do modelo teórico para o empírico. Às vezes, às vezes essa dificuldade ela é como medir um dos fatores daquele que a gente pensou. Então, por exemplo, probabilidade dela ser presa. Como é que a gente vai medir essa probabilidade, né? Então, às vezes é como escolher os bons indicadores para captar aquela variável. A outra é como é que eu vou escolher a forma funcional, qual é o F que eu vou usar entre as variáveis. Coloco relação de uma com a outra, não coloco só as variáveis de forma simples. E como levar em conta, esse é o principal, como levar em conta outros fatores que a gente não está observando. Que isso é muito importante em estudos observacionais. Então, quais são esses outros fatores que eu gostaria de ter nos dados e eu não tenho? E qual é o efeito que eles podem ter no meu modelo, certo? Esses outros fatores a gente vai jogar no termo de erro. Em princípio, a gente joga no termo de erro, mas mesmo que ele esteja lá, nesse termo de erro que a gente não observe, a gente precisa entender como é que ele pode influenciar o modelo. Então, essas são as principais dificuldades que a gente tem. Essas dificuldades não, mas desafios. Primeiro, como medir as variáveis, a escolha dos indicadores. Vou botar variáveis. Geralmente são indicadores, mas vou deixar mais aberto variáveis. É uma dificuldade que a gente tem. O 2 é forma funcional, o modelo em si. E o 3 é pensar no que vai ficar de fora. E aí é que a gente tem um momento de abstração, né? O que ficou de fora é bem subjetivo, assim. Algumas vezes a gente já tem coisas clássicas da literatura dizendo, olha, isso é importante, por isso também o modelo teórico vai ser importante na hora da gente pensar em especificar o modelo econométrico.
Tranquilo? Então, a gente vai precisar se preocupar com essas três coisas. E aí, vamos jogar agora. é, Vou colocar para vocês agora uma forma funcional que a gente pode pegar. Para aquele exemplo da relação entre treinamento no trabalho e o salário do trabalhador. Então, o que antes a gente tinha um F de educação, experiência e treinamento, botei só treino aqui, a gente abriu numa relação linear. Então, virou umas sominhas e sem interação. Cada variável está entrando isolada. Vou dar um exemplo de interação para vocês. Interação, a gente teria um beta 4, que a gente vai ver só mais na frente no curso, com eduque vezes treino. Então, eu posso também fazer produtos dessas variáveis. Então, deixa eu apagar aqui. Esse é um exemplo mais complicado, a gente vai começar do mais simples. Então, nesse modelo mais simples, a gente tem um modelo linear, olha só, as sominhas, vocês estão vendo essas sominhas aqui? Sominhas. Não está tendo produto. Aí a gente vai ter os betas, beta 0, beta 1, principalmente nosso principal interesse é beta 3, né? Que é o efeito do treinamento, a relação entre, a gente estava chamando de semanas, né? Semanas de treinamento e a produtividade, é o salário. Mas de subproduto vão sair a relação entre educação formal e experiência na força de trabalho. Veja que nesse exemplo aqui, a minha primeira pergunta, a minha primeira que eu tinha dito lá chamada de desafio era como é que a gente vai medir o que a gente quer saber se mais treinamento melhora a produtividade e a primeira escolha que já está indireta foi salário por hora. Quando eu falei para vocês no início do exemplo, eu disse, olha, vai depender, a gente poderia pegar vendas por pessoa, ou a gente poderia ter outras formas de... Imagina que a gente está numa fábrica ou numa mecânica, alguma coisa assim, a gente poderia ter quantos problemas aquela pessoa consegue resolver. Vamos supor, dentro do meio jurídico, quantos processos aquele servidor consegue finalizar. Então, a gente tem várias formas de a gente medir produtividade. Nesse caso, a primeira coisa, a gente escolheu salário por hora para medir. Então, essa foi a forma de como foi. Já passamos pelo 1, que é a escolha das variáveis, a escolha de como medir as variáveis. A escolaridade, geralmente, é quantos anos de escola você completou. Às vezes a gente não pergunta assim em anos direto. Às vezes a gente pergunta fundamental completo, fundamental incompleto, ensino médio, ensino superior. Então, às vezes a gente tem uma variável em categorias. Experiência, geralmente, quantos anos você já está na força de trabalho. Mas vejam que até a experiência não é tão simples, né? Vai incluir ou não vai incluir o tempo de pausa, em que a pessoa não estava efetivamente trabalhando. E o que? A semana, o treinamento, que a gente escolheu medir em semanas de treinamento, mas poderia ser em horas de curso que a pessoa fez, ou desempenho do curso, certo? Então, essa seria a etapa 1, como é que a gente vai medir isso? Já estou aqui focando na etapa 2, que é essa parte linear, como especificar a equação do modelo. Esses betas a gente chama de parâmetros, são os parâmetros do modelo, que é o que a gente vai querer estimar, que é a relação entre variáveis. Quando a gente entrar na parte de estimação, depois que a gente fizer a revisão de estatística e tudo, que aí a gente vai ver que a relação ela poderia variar de amostras. A mesma relação média ela pode variar dependendo dos dados que a gente pegou. Então, a gente vai ver mais na frente como a gente estimar esses betas e intervalos de confiança, ou como testar hipóteses em cima desses betas. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar dos dados. Então, para estimar esse modelo simples, a gente teria que ter dados das variáveis, todas as variáveis que entram, salário, eduque, experiência e treinamento, para um grupo grande de pessoas que estão trabalhando. Se eu pegar um grupo poucos dados, a gente não consegue fazer muita coisa com poucos dados. Mas, assim, nem sempre só grandes dados é suficiente. Às vezes a gente precisa saber como os dados foram coletados. Então, vamos também discutir isso mais na frente, quando a gente fizer nossa revisão de estatística.
E aí até agora eu falei sobre o que a gente observa, salário, educação, experiência e semanas de treinamento, mas tem um termo que eu não comentei ainda, que é esse último termozinho aqui, olha só, o U. Então o U é o nosso termo de erro, é a nossa aleatoriedade. O que é que vai estar nesse U? Todos os fatores que a gente não observa que podem influenciar no salário. Se é um fator que eu não observo, mas que não tem nem a ver com o salário, eu não preciso me preocupar com ele. Tem que pensar no que pode afetar o salário, é isso que o que a gente não está observando. E aí a análise assim, é uma análise de pensamento, certo? Porque a gente não vai ter o dado, mas a gente vai ter que pensar em que fatores são esses e se esses fatores eles estão em relação com algum desses outros que eu botei no modelo. Se é um fator que influencia o salário, mas não tem nada a ver com o resto do modelo, não tem problema. A gente vai ver isso mais na frente. Agora, se é um fator que tem relação com as variáveis que estão no modelo e principalmente com a variável de interesse, aí pode complicar a nossa análise. Então, esse termo, a gente chama de termo de erro ou também de perturbação, é muito importante no nosso modelo. Certo? Toda a nossa análise estatística vai vir, a variação estatística vai vir desses fatores de erro que a gente não vai observar. E aí, por exemplo, inteligência, motivação. Então, a gente vai pensar o que é que poderia afetar esse salário dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, a distância que a pessoa mora para o trabalho, por exemplo. Então, se a pessoa mora muito longe, ela vai estar muito cansada, então pode ser que afete o salário. E aí a imaginação da gente, a criatividade é o limite. E também o que a nossa revisão da literatura vai sugerir como importante. Aí o termo de erro também pode captar erro de medida. Então, dificuldade da gente medir alguma dessas variáveis, certo? Vou perguntar para a pessoa quantos anos ela tem de experiência, ela se lembra mais ou menos, ela não tem certeza, então ela pode dizer, pode responder com certo erro, ou até o salário. Qual é o seu salário? Não vamos pegar lá uma pergunta da PNAD. A pessoa vai dizer, mas não, o salário dela vamos supor que varia mês a mês. Então ela vai dizer, mas tem um certo erro naquela variável em si, que é diferente de a gente não ter, de a gente ter outras variáveis que a gente não está coletando. Só que geralmente só tem uma partezinha do livro que vai falar de erros de medida, acho que a gente nem vai cobrir nesse curso. Geralmente, o mais crucial mesmo são para a nossa análise são esses fatores não observáveis. Esse vai ser o grande desafio da gente do nosso curso. E aí, como o nosso objetivo é a relação, e eu tinha colocado entre essas duas variáveis, treino e salário, a gente quer saber o beta 3. Eu quero saber, por exemplo, salário, será que esse treinamento melhora, a produtividade melhora o salário das pessoas? Caso não melhore, beta 0 igual a 3. Então a gente pode testar essa hipótese. Será que não tem efeito no salário? Outra alternativa, a gente vai ver de novo isso, né? A gente vai revisar um pouquinho o teste de hipótese. Outra alternativa de ser maior, né? De melhorar o salário das pessoas. Eita, passei aqui, aí vou deixar uma tarefa para vocês. Será que eu consigo colocar as caixinhas? Se eu não conseguir colocar a caixinha, vejo que tem que responder. E se eu tiver uma hipótese, como é que eu posso testar essa hipótese? Um ano a mais de experiência tem o mesmo valor que um ano a mais de educação formal. Como é que eu testo isso nessa equação? Digam aí. E aí vamos para o último passo, certo? Já pensei na minha pergunta, já pensei no meu modelo teórico, que vão me dizer quais são as variáveis para responder a pergunta. Já transformei no modelo econométrico. E aí agora vamos coletar os dados das variáveis para aplicar os métodos estatísticos e ter as estimativas, as estimações dos parâmetros dos betas do modelo. Aí pronto, já que a gente vai falar agora nessa passo 4, que é vamos coletar os dados, vamos discutir os tipos de dados que a gente pode ter. A gente pode coletar aqui, para cada dado, cada tipo de dado desse vai se adequar um método diferente. O dado mais tradicional, mais fácil da gente achar, são os dados de corte, ou a gente chama em inglês de cross-section ou transversais. A gente tem, a gente chama de corte em um instante de tempo, como se a gente tivesse tirado uma foto. Naquele instante de tempo, eu vou olhar várias pessoas
e várias variáveis dessa pessoa. Outra opção é a gente ter dados de séries de tempo. Séries de tempo eu vou pegar uma pessoazinha só e vou fazer um filmezinho dessa pessoa. Então, eu vou observar essa pessoa, como é que ela muda o comportamento dela ao longo do tempo. E a gente pode ter também combinações, certo? Várias pessoas em vários instantes de tempo. Essas combinações a gente pode dar origem a dois tipos de dados. Um com mais informação e outro com menos informação. Com menos informação, a gente tem dados de corte empilhados. Eu ter várias fotos. Então, eu tirei uma foto de um grupo de pessoas num instante de tempo, e em outro instante de tempo eu tirei uma foto de um outro grupo de pessoas. Então, vejam que os grupos não precisam ser iguais. Por isso que eu estou chamando várias fotos. A gente chama de dados de corte empilhado, certo? São cortes para instantes de tempos diferentes. E por último, o dado com mais informação para a gente, que são os painéis, dados em painel ou dados longitudinais, em que eu tenho um bando de gente seguindo por um período de tempo. Geralmente os painéis eles não são tão longos, eles são relativamente curtos. Então vou ter várias pessoas e vamos falar uma curta-metragem com poucos instantes de tempo. Mas eu consigo ver o movimento das pessoas ao longo do tempo. Então, esse tipo de dado, os dados que a gente vai trabalhar nesse curso, vamos trabalhar extensivamente com o mais simples, que são os dados de corte. Lá no final do curso, a gente vai trabalhar com esses dois tipos de dados também, corte empilhado e painel. Então, fica lá no final do curso. Não vamos trabalhar com métodos que se adaptam a séries de tempo. Então, existem cursos só dedicados a isso. Eu não me lembro se aqui no PPGA tem alguém que ensina especificamente séries de tempo. O pessoal de finanças geralmente tem bastante interesse nesse tipo de dado. Tranquilo? Então, e aí cada tipo de dado desse a gente vai ter um método que vai ser apropriado ali. Então, métodos inapropriados levam a resultados enganosos. Então, a gente vai precisar do método certo para cada tipo de dado. Eu vou falar um pouquinho mais dos tipos de dados. Então, começando com dados de corte, certo? A gente tem dados a nível de indivíduo, a gente chama indivíduo de forma geral, mas pode ser família, domicílio, né? Firma, cidade, escola, pode ser município, pode ser país. Então, a gente tem vários indivíduos em um instante de tempo, em um único instante de tempo. Então, o tempo não vai ter um papel crucial nessa análise, certo? Por exemplo, se a gente tá o povo que gosta do quanti-quali, eu vou fazer entrevistas, as datas de entrevista elas podem variar um pouco, certo? Mas o crucial não é essa variação da data, idealmente ela deve variar um pouquinho. Aí a gente vai assumir, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, que os dados representam uma amostra aleatória da população. Quer dizer, elas são um subconjunto da população, que tem a mesma chance de aparecer na amostra, então como se a gente tivesse feito o sorteio, e um é independente do outro. Então, isso que é a definição de amostra aleatória, independentes e identicamente distribuídos. Então, é um subconjunto sorteado, eu gosto de pensar assim, da população toda. Então, se eu estou falando de indivíduos, aí vai fazer entrevistas, vamos supor que eu sorteei as pessoas que eu vou entrevistar. Muitas vezes nos estudos quant não são necessariamente sorteios, são escolhidos com propósito. Aí bagunça para os métodos que a gente vai fazer aqui, porque a gente não sabe se é representativo. Se o objetivo é só quali, pode até dar mais pode até ser bom, né? Você vai poder selecionar poucos, você vai escolher bem quais são esses poucos que você vai fazer. Agora, para uma análise estatística, a escolha, interferir muito na escolha, atrapalha a modelagem. Aí, como eu já falei para vocês, né, o sorteio vai gerar essa amostra aleatória, independente e identicamente distribuídas, e a vantagem desse sorteio da amostra aleatória é que ela é representativa da população de interesse. Então, a gente vai ter mais chance, vai ser mais fácil a gente aprender sobre a população. Vamos voltar nesses conceitos na nossa revisão de estatística, certo? A gente vai discutir um pouquinho mais. Mas só para adiantar para vocês, uma vez eu já falei um pouquinho, né? Quando você escolhe, o pesquisador escolhe uma amostra para ser dados atípicos. Por exemplo, uma pesquisa quali que eu vi,
que analisava escolas, aí vamos pegar propositalmente em cada estado a melhor e a pior escola para analisar. Então não é aleatório, certo? A gente está escolhendo extremos. Um outro exemplo que não é tão claro, que a amostra não é aleatória, é quando a gente faz voluntário. Quem aí já recebeu um Google Forms para preencher? Me ajude. A gente não tem a menor ideia quando a gente faz esse tipo de dado de preencher questionário se realmente vai ser aleatório. E aí, quando a gente fere, quando a gente viola a aleatoriedade, a gente fica em dúvida: será que realmente está representando a população? Ou será que quem vai responder, vamos supor que seja uma pesquisa de consumidor, será que quem vai responder também são os extremos, os mais satisfeitos e os menos satisfeitos? Então, a gente tem que se preocupar muito com esses dados preenchidos de forma voluntária. Qual? Será que realmente funciona? Aí vou dar mais um exemplo para vocês. Eu estou querendo analisar a população da UFRN e vou entrevistar 500 estudantes, certo? Aí uma forma do jeito de fazer isso, que seria ideal, vou lá na reitoria, pego a lista de todos os estudantes matriculados e faço um sorteio de forma computacional. E aí eu vou ter uma amostra aleatória. Outra forma seria, se eu fico lá no prédio do CCSA e fico entrevistando o pessoal que entra no prédio do CCSA. Inclusive, nessas aquelas pesquisas de intenção de votos, muitas vezes é essa pesquisa conveniência. Eles ficam em grandes pontos da cidade, por exemplo, na frente do shopping, e vai entrevistar quem passa ali na frente do shopping, né? Então, vai ser pouco provável quando a gente faz assim, fica em um ponto de fluxo, vai ser pouco provável que seja representativa da população, porque não está sendo sorteio, está sendo talvez esse subgrupo que esteja frequentando ali seja diferente. No caso do CCCA, vocês acham que é parecido com o pessoal lá da engenharia, de onde a gente ensina? Será que tem o mesmo perfil? Imagino que não, né? Então, a amostra aleatória é o que a gente vê em probabilidade estatística. Ao contrário de lá, da estatística, a gente vai ter dados de várias variáveis aleatórias, ao contrário do curso básico, né? Porque não vou dizer que na estatística não tem. Claro que a estatística tem muito curso, inclusive o que a gente está chamando de econometria, eles também vêm lá. Aí, para a gente visualizar os dados, eu vou apresentar para vocês um dado de corte. Dado de corte geralmente são em formato de planilha. Como a gente vai trabalhar com o R nesse curso, o R resolveu chamar esses dados de ID Data, de dados arrumadinhos. Quem usa Stata, o Stata trabalha basicamente já com essas com planilhas, né? Excel não, porque Excel a gente tem formas mais bagunçadas de apresentar os dados no Excel. Aí, para dar um exemplo, vamos ver essa base de dados Beauty. Ela vai ter informação de salário para ver se a beleza das pessoas influencia o salário. Então, vai ter informação de salário por hora e na medida da beleza. Para 871 pessoas casadas, eu acho que é um estudo de Hammermesh. E aí também vai ter escolaridade, porque a gente já sabe, né, que escolaridade influencia salário, gênero e experiência no mercado de trabalho. Aí, no próximo slide, todas as bases do Udrige, isso é uma base do Udrige, todas as bases do Udrige a gente consegue pegar, tem um pacote com essas bases. O pacote se chama Udrige. Nós vamos ver como é que a gente vai abrir esse pacote que vai ter todas as bases para a gente poder trabalhar com elas no R. Depois que a gente abre, a gente carrega elas. E aí aqui uma descrição, né, do pacote. É uma base de dados com 1.260 observações, 17 variáveis. Aí o legal desse pacote é que tem a definição, variável por variável. Então, como a gente estava vendo, a gente queria ver o salário, a relação entre o salário e a beleza. A beleza cadê a beleza? Lux. Os lux, a beleza é medida de 1 a 5. Então, veja, essa seria a etapa 1. Geralmente a gente não vai trabalhar com a etapa 1 de escolher os indicadores nesse curso, porque a gente vai pegar as bases prontas. Às vezes, talvez a base tenha mais de uma variável que a gente possa usar. Mas, geralmente, essa etapa 1 já vem pronta, sendo que na vida real, às vezes a etapa 1, né, escolher as variáveis é um desafio. Então, quem tiver interesse, existem cursos de como montar um bom questionário, como fazer as perguntas corretamente, de forma a ter bons indicadores, com boas propriedades. Então, recomendo. Quem for passar por essa etapa,
Depois fale comigo que eu recomendo os cursos para vocês verem, para vocês fazerem. Aí veja o tipo do dado arrumado, dado de corte. A gente tem nas linhas observações de pessoas diferentes, então cada pessoa é uma linha, certo? E nas colunas a gente tem as variáveis. Então, isso é que é um conjunto de dados organizado, dados de corte. Então, nesse exemplo daqui, a pessoa 1, ela tem um salário de 5,73 por hora. Ela tem, vamos ver o look dela, 4. Ela está acima da média. Aqui não estava dizendo, né? Mas ó, above average, que é essa variável, se o look for acima da média. Então, vai ser uma variável que a gente vai chamar de dump, que é uma variável 0, 1. Uma variável 1 se estiver acima da média e abaixo da média é 1 se estiver abaixo de 2. Essa é outra variável aqui. Certo? Então, na primeira linha, tem dados para essa primeira pessoa. Então, salário 5,73. Lux 4 é uma pessoa, vamos ver, Black 0, então não é negra. Female não apareceu aqui, mas como esse aqui é um 0, então female deve ser uma mulher, e assim sucessivamente. A variável female é binária, já falei para vocês, né? Falei em relação aos looks. Então, é uma. O professor Luciano costuma dizer que isso é o que o que existe de quali no curso nesse curso quantitativo. Então, se eu tenho uma característica qualitativa, mulher, homem, não tem uma ordem importante, geralmente a gente transforma em uma ou mais variáveis binárias. E essa variável binária é o indicador 1, se for female, nesse caso, e 0, caso contrário. Eu já tinha comentado com vocês, below average e above average, beleza acima da média e abaixo da média, também são binárias e foram construídas a partir de look. Mas no curso a gente vai ter uma aula específica para como trabalhar com variável binária, tanto se ela for o y, quanto se ela estiver no x. Então vão ter características diferentes. O estilo de modelagem. O estilo de modelagem. Nesses dados a gente tinha também o log do salário construído e experiência ao quadrado, que a gente também vai ver mais na frente. Porque é que a gente pode ser que a gente tenha interesse em usar o log e não só o salário. Então, essa etapa aqui, log, experiência ao quadrado, é uma etapa de escolha da forma funcional do modelo. Vamos ver no curso mais na frente. Aí, eu já falei, né? Cada linha do arquivo representa uma pessoa. Pessoa 1 já discutimos. O resto não está aparecendo, né? Os anos de experiência no mercado de trabalho não dá para ver, mas as outras características que vocês viram. A pessoa 1. E aqui nem tem um indicador, né, de pessoa. A gente poderia ter um indicador. Estou usando a própria ordem da observação dos dados para dizer que essa é a pessoa, salário, luz. Me digam aí agora que é o exercício a pessoa 10. Façam uma pausa aí para pensar como é a pessoa 10. Qual qual o salário da pessoa 10? A pessoa 10, quantos anos de experiência ela tem? Essa pessoa 1, escreva a pessoa 10. E aí, uma característica dos dados de corte é que a ordem não é importante, certo? A ordem arbitrária é importante, do fato de um ser independente do outro. Se eu rearranjar meus dados, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Algumas bases, quando a gente tem um experimento controlado, muitas vezes a gente tem os resultados desse experimento como dados de corte. E como eu falei para vocês, os experimentos são padrão ouro. Então, ter dados de corte não é necessariamente ruim, certo? Vai depender de como esses dados foram coletados. Beauty não é um desses casos. Esses dados aqui, a gente não fez um experimento para dizer você vai ser mais bonito, você vai ser mais feio. Vamos imaginar o experimento, como é que a gente poderia fazer? Como? Vamos fazer procedimento estético? Né? Essa moda da harmonização facial, vamos pegar um monte de gente e vamos sortear. Esse grupo vai receber uma harmonizações para ficar mais bonito e esse para ficar mais feio. Poderia fazer esse experimento. Ia ser caro, né? E a pessoa ia ter que aceitar. Aposto que não seria tão difícil a gente conseguir fazer. Do jeito que o povo gosta de mudar de aparência. Mas nesse caso não foi. A gente pegou as pessoas e essas pessoas elas foram classificadas entre mais e menos bonitas.
Aí, o outro tipo de dados que a gente não vai usar nesse curso são séries de tempo. Como eu falei para vocês, a gente vai ter um único indivíduo que a gente vai observar em vários instantes do tempo. Então, por exemplo, a gente vai pegar o Brasil, vai ser um indivíduo, e a gente vai ter o Brasil, sei lá, nos anos 90, aí 91, e assim sucessivamente, ano a ano, por exemplo, até os anos 2000. Então, esse vai construir nossa base de dados, um indivíduo só, e dados aqui de 10 anos. 11, né, se incluir 2000. E aí, para esse Brasil, qual é a variável que a gente vai analisar? A gente pode ter o índice de preços ao consumidor, o PIB, taxa anual de homicídios, venda de automóveis, inflação, então, dívida pública, são todas variáveis geralmente macro que a gente trabalha. Algo muito importante e pelo qual a gente não vai incluir séries de tempo nesse curso é que a ordem é importante. Então, saber que 91 veio depois de 90, geralmente a gente tem um comportamento que vai se desenrolando. Então, a gente vai ter comportamentos iniciais nos dados, a gente pode ter, a gente chama lá em macros, cíclicos, contracíclicos. Então, a ordem dos dados vai ser importante, saber que o índice de desemprego de 2015 antecede o de desemprego de 2016. Então, a gente não tem mais arbitrariedade nos dados, ou seja, não são relações independentes. E aí é importante nos modelos de série de tempo reconhecer essas correlações ao longo do tempo, que muitas vezes essa correlação é grande, tem uma inércia grande. Outras características de séries de tempo, de dados em séries de tempo. Tem uma tendência, então, uma tendência de crescimento, uma tendência para diminuir. Mesmo que a gente tenha ciclos, a gente tem uma tendência geral ao longo do tempo. Frequência também vai ser importante. Então, quando a gente está fazendo uma análise de série de tempo, a gente vai dizer, vamos analisar por mês, por semestre, por trimestre, por ano. E dependendo da frequência, a sazonalidade vai ser importante. Então, se a gente estiver pegando meses do ano, por exemplo, a gente vai ter meses de inverno que vão ser para os quais a variável se comporta de forma diferente de meses de verão. Que nesse a gente pensar em novas construções, a gente vai ter meses mais secos com mais construções do que meses frios e molhados. E aí, ano após ano, esse comportamento se repete, por isso que a gente chama de sazonalidade, de season, né? de estações. Aí, para dar um exemplo para vocês de uma série de tempo, a gente vai ter essa base de dados Philips, lá do Udros também. A gente vai ter de 48 a 2003, dados de desemprego, tudo para os Estados Unidos. Inflação e assim sucessivamente. A ideia, por que chama Philips, a gente tem lá em macro uma chamada curva Philips, que é a relação entre taxa de inflação e desemprego. Quando a economia está aquecida, inflação alta, salários são altos e o desemprego é baixo. Então, relaciona essas duas variáveis. E aí a gente vai ter, olha só, os anos, veja que é tudo o mesmo indivíduo, tudo, por exemplo, a economia dos Estados Unidos. E aqui as taxas de desemprego, de inflação, assim sucessivamente. Então, essa ordem não faz mais diferença. Se eu sortear meus dados e embaralhar, eu não vai ser a mesma coisa do que eles estarem ordenados assim, ano após ano. Aí, o terceiro tipo de dado que a gente vai usar no curso, lá no final, são os dados de corte empilhados. Então, mudei a cor, não sei porquê, né? Os dados de corte empilhados. Como eu já falei para vocês, a gente tem dois conjuntos de dados, dois ou mais, de dados de corte, de forma independente, combinados em uma única base de dados. Então, significa, por exemplo, que as pessoas, eu posso ter, por exemplo, dados de 2020 e dados de 2022. As pessoas podem ser diferentes, as unidades são diferentes. E os anos são distintos, mas as variáveis são as mesmas, o questionário é o mesmo. Então, como as observações vão ser independentes, vai ser muito parecido com dados de corte. A gente pode juntar, empilhar eles e tratar como um dados de corte, sendo que aí a gente, de alguma forma, incorpora o fato de terem sido dados colhidos em instantes de tempo diferentes. Então, cortes empilhados eu gosto de pensar como sendo
a transição entre dados de corte e dados em painel. Aí, por exemplo, se a gente quer estudar o prêmio, né, do curso superior, o efeito de ter um curso superior no salário, a gente quer saber se ele mudou ao longo do tempo. A gente poderia trabalhar, por exemplo, com PNAD ou com dados do censo. A gente não tem como saber a mesma pessoa antes e depois. O IBGE talvez saiba, mas nas bases que são disponibilizadas para a gente não sabe. Se for PNAD, que é sorteio, não tem garantia nenhuma de que vai ser a mesma pessoa. Pode até ser que apareça a mesma pessoa duas vezes, se a amostra for grande, mas se for bem raro isso de acontecer, é o mesmo que a gente ignorado, supor que são pessoas diferentes. Então, um grupo de pessoas, mesma pesquisa, mesmo questionário, tudo aplicado igual, em instantes de tempo diferente, e aí eu vejo. Aí eu tento estimar o prêmio para ver se ele variou ao longo do tempo. Um exemplo que a gente vai ver aqui no UDRID, vamos supor que eu faço a construção de um incinerador no preço de imóveis. Então, o preço de imóveis, geralmente, só tem um jeito de a gente saber o preço de imóvel, é o preço que realmente foi vendido. E aí a gente provavelmente não vai ter os mesmos imóveis vendidos em anos diferentes. Se eu pegar em 78 e 81, o conjunto de imóveis vendidos é diferente. Mas a gente vai usar o fato de que desses preços, e aí a gente vai pegar a distância para um incinerador. O incinerador, vocês sabem que vai queimar a coisa, né? Vai queimar lixo, provavelmente. Então, qual é o efeito que vai ter? Que vai reduzir quanto o preço daqueles imóveis? E aí, dados de corte empilhados, tanto empilhados quanto painel, são muito úteis para avaliação de políticas. E aí, o dado mais valioso que a gente tem, o que tem mais informação, quer dizer, né? Deixa eu retirar um pouquinho o que eu disse. Valioso vai depender um pouco. Se eu tiver, por exemplo, um experimento, um dado de corte pode ser muito valioso, apesar de ser só de corte. Enquanto que o dado de painel pode ter as mesmas pessoas seguir ao longo do tempo, mas não ser tão valioso porque são só observacionais. Mas assim, supondo que a gente está só com dados observacionais, o painel é mais valioso, vai trazer mais informação para a gente do que os dados de corte. Então, dados em painel são parecidos com dados de corte, só que são as mesmas unidades seguidas ao longo do tempo. Ele vai ter a dimensão de corte de ter várias pessoas e temporal. E aí, se eu tiver um tempo muito grande, ou uma relação, dependendo de como for a relação de tempo, problemas de séries de tempo podem aparecer. Geralmente a gente assume que não é tão grave aqui e a gente trata painel mais parecido com dados de corte. Então, muito útil para a gente ter uma resposta atrasada numa política. Então, o que a gente está chamando hoje em dia de modelos de evento. Então, eu tenho uma variável, tenho uma política implementada hoje e eu vou ver o efeito dela se desenrolando ao longo do tempo. Com dados de corte, a gente não tem como saber isso. Já falei, né? As mesmas unidades são seguidas ao longo do tempo. Um exemplo, se eu pegar crimes entre cidades, então cada cidade é observável em 2 anos. Por isso que é tão importante também para políticas. Quando a gente tem uma política com uma legislação que muda, se essa legislação ela muda de forma diferente entre cidades diferentes, afeta cidades diferentes, eu posso construir minha unidade de observação ser nível municipal e aí é bem fácil a gente usar dados administrativos para construir um painel por região. Então, quando eu estou trabalhando com região, é tranquilo a gente conseguir esses dados em painel. Aí, dados em painel vão ser bastante úteis para a causalidade. Quem for seguir meu próximo curso de avaliação de políticas vão ver lá vários dos métodos vão se basear nesses dados em painel. Aqui é um exemplo de painel, 2 anos. Aí a gente vai ter, esses dados estão na forma que a gente chama lá no Stata, da forma longa, em que a gente tem a mesma cidade. Veja que agora eu não tenho mais um indivíduo por linha. Eu tenho a mesma cidade, o mesmo indivíduo, 2 anos diferentes. Então, a gente tem empilhado assim, cidade, ano. Poderia ter um outro formato, em que todas essas variáveis, eu iria medir elas nos 2 anos diferentes, em 86 e 90. Aí eu teria, na outra opção da gente representar murders é assassinatos. Aí eu poderia colocar, em vez de ter assim, seria uma linha por cidade, aí 86 e assassinatos.
Inatos em 90. E aí eu faria no formato que a gente chama de wide, em formato largo, e teria bem mais variáveis. Cada variável dessa daria duas, para eu ficar com um indivíduo por linha. Normalmente, a gente trabalha com dados nesse formato aqui. Quando a gente vai trabalhar com dados em painel, no formato longo, comprido. Aí vamos a um conceito muito importante dessa aula de hoje, um dos conceitos mais importantes de estatística, que faz a diferença entre quem já pensou em estatística e quem nunca pensou, é a noção de causalidade. Então, causalidade, a gente quer uma variável causando a outra, o efeito causal de x e y. A nossa pergunta é, como a variável y muda se apenas a variável x for alterada? Ou seja, todos os outros fatores forem mantidos constantes e eu sei que fui eu que alterei a variável x. Então, geralmente a gente começa nosso modelo com a pergunta e a pergunta envolve um efeito causal. Vários exemplos. Fertilizantes aumentam a produção de soja, então produção de soja Y, fertilizante X, eu quero ver o quanto mudar X vai mudar o Y. Anos a mais de estudo ou escolaridade aumenta o salário da pessoa no futuro? Mais policiais diminuem os índices de criminalidade? Mais gasto em educação causa um aumento na nota dos alunos? Aumenta a nota dos alunos? Então vejam nossas perguntas escritas em forma de causalidade. Então, o problema, o nosso impacto causal, né, o que a gente quer medir é, vamos pegar o exemplo do fertilizante. Qual seria o impacto causal? A produção de um terreno com fertilizante menos a produção que teria acontecido se o fertilizante não tivesse sido adicionado àquele terreno. E aí depois eu tiraria uma média para todos os terrenos possíveis. O problema está aqui nessa segunda parte, o problema não, né? O que a gente não observa é o que teria acontecido se o fertilizante não tivesse sido adicionado. Ou se eu pego um terreno em que eu não adicionei fertilizante, o que teria acontecido se tivesse adicionado? Então, são o que a gente chama de contrafactual. Contrafactual é o que teria acontecido. Ou outros cenários, um cenário que não aconteceu. Para a gente construir, para a gente estimar o impacto, a gente precisa saber esse contrafactual. Todo o problema da econometria para responder uma questão de causalidade, como é que eu vou construir o contrafactual. Veja a diferença daquele outro exemplo que eu falei para vocês, que às vezes a econometria é usada, que é para fazer previsão. A previsão não está interessada em saber se foi ocasionado pelo aquele aumento de fertilizante. Ele quer saber, ele só quer prever. Dali a tanto tempo, o que é que eu vou prever? Por exemplo, exemplos de aplicação de previsão. Você está lá no site, olhando no site de compras, você está lá olhando um item e embaixo fica aparecendo assim, os itens que outras pessoas que olharam esse item também já compraram. Então o objetivo dele é prever se você vai comprar, certo? É um exercício diferente de que teria acontecido se o fertilizante não tivesse sido adicionado. O que a gente pode fazer nesse exemplo da previsão, a gente pode fazer uma questão de causalidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente pode, as grandes empresas fizeram isso, fizeram experimentos com o design da página. Então, supõe que algumas pessoas vão ver aquele outro item embaixo e outras pessoas não vão ver o outro item. Qual é o que a adição desses itens no seu estilo, ou pessoas também compraram, aumenta em vendas para aquele site. Então, a adição, eu quero saber o efeito da adição causado em vendas causado pelaquela adição. Então, geralmente, a gente está interessado no efeito causal, pelo menos em pesquisa em geral. E aí, o nosso problema do contrafactual é que a gente não observa a mesma pessoa ou o mesmo terreno em valores de X no mesmo instante de tempo. E se a gente tiver uma evolução natural no instante de tempo, aí só a avaliação antes e depois não dá certo. Imagina, será que eu posso pegar e só comparar? Ah, mas eu não tinha colocado fertilizante e na safra passada esse terreno tinha dado tanto. Nessa safra ele deu tanto, porque a gente tem, por exemplo, variações climáticas. Então, a gente tem outros fatores que poderiam mudar de um antes e um depois. Então, o contrafactual seria no mesmo tempo, nessa mesma safra.
a gente precisa de um clone perfeito para cada indivíduo, para cada pessoa ou terreno. E aí, na verdade, a gente está interessado no efeito médio, nem sempre, mas geralmente, no efeito médio, no efeito causal médio, que aumentar x exerce sobre y. Não é obrigatório estar preocupado no efeito médio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. No caso do gasto, será que aumentar o gasto? Qual é o efeito que dá no desempenho dos alunos? Aí eu posso ter um efeito médio nas escolas. Ou eu poderia estar interessado no efeito só para as piores escolas, aí não é a média. Aí eu poderia querer, nesse subgrupo das piores escolas, qual é o efeito. Então a gente não necessariamente está focado sempre na média, mas geralmente 95%, né? Lá no, tem alguma citação, eu não me lembro o que foi, mas 95% da econometria foca em efeito médio. Então, a gente não quer o uso do fertilizante para um pedacinho de terreno, a gente quer saber o aumento médio desse fertilizante em todos os terrenos. E aí, o impacto médio vai ser o resultado médio com o valor de ΔX, com mais tantos por cento, menos o resultado médio com X0, sem ter botado fertilizante. Então, a melhor forma, o padrão ouro, eu já falei para vocês, é a gente ter um experimento controlado. Então, no experimento controlado, a gente vai fazer uma intervenção em que a gente vai controlar quem vai ser do grupo de tratamento e quem vai ser do grupo de controle. Então, de novo, no exemplo do fertilizante, o grupo de tratamento, quem recebe mais fertilizante, e no grupo de controle, quem não recebe ou quem recebe o quanto já estava recebendo, sem essa unidade adicional, o quanto já estava recebendo de fertilizante. E aí a beleza, né, o porquê que o experimento funciona, é porque pertencer a esses grupos, o tratamento ou o controle, é feito de forma aleatória, por sorteio. Então, se o tamanho dos grupos for grande o suficiente, se a gente tiver bastante gente nos dois grupos, a probabilidade dos grupos serem similares é alta. Então, eu não tenho um clone para cada terreno, mas eu tenho grupos clones um do outro, grupos que são parecidos. A distribuição de, por exemplo, qualidade do terreno é similar nos dois grupos. E aí, na prática, quando a gente observa, na prática a gente vai ter características observáveis iguais e as não observáveis também. As observáveis a gente consegue testar, né? Então, por exemplo, disso que eu falei da qualidade, eu posso olhar, por exemplo, a inclinação do terreno. Será que foi similar nesse sorteio que eu fiz para os dois grupos? Aí, ou seja, como é que funciona o experimento? População-alvo, as que não são analisadas ficam de fora, vou pegar minha amostra, um subgrupo, partindo desse grupo, subgrupo eu sorteio, um bocado vai receber o tratamento, fertilizante a mais, outro vai estar no grupo de controle. E aí, a simplicidade desse método, a beleza desse método também está na simplicidade. O fato de ser aleatório vai garantir para a gente que os grupos não diferem sistematicamente, que são parecidos antes do experimento acontecer. Então, qualquer diferença que eu tiver no resultado, eu vou atribuir a diferença na quantidade adicional de X, já que o grupo de controle ele vai oferecer um bom contrafactual para a gente, uma boa ideia do que teria acontecido naquela safra, daquele ano, se não tivesse colocado fertilizante a mais. E daí a gente consegue medir o impacto causal médio. Então, nesse exemplo do efeito causal do fertilizante, qual é o aumento da produção se aumentarmos a quantidade de fertilizante usado no solo? A hipótese implícita é todos os outros fatores que influenciam a colheita, como qualidade do solo, chuva, presença de parasitas, vão ficar constantes. No experimento, como é que a gente faz? Escolhe vários terrenos de um acre, de uma certa medida, associa quantidades diferentes de fertilizantes aos terrenos de forma aleatória, mede a colheita e compara. Mesmo que a gente não possa manter os outros fatores constantes, o experimento funciona. Por quê? Porque o grupo de controle vai reproduzir para a gente o contrafactual, o que teria acontecido sem a adição do fertilizante. Aí, beleza, né? Por fertilizante, vocês conseguem ver que é bem simples a gente fazer esse experimento. Agora vamos para um exemplo das ciências sociais. Quero medir o retorno à educação. Eu quero saber se uma pessoa recebe um ano a mais de educação, ficar um ano a mais na escola, enquanto o salário dela vai aumentar. A hipótese implícita
é que todos os outros fatores, como experiência, estrutura familiar, inteligência da pessoa, são mantidos constantes para a gente responder. Como seria o experimento? Vou escolher um grupo de pessoas e vou associar a elas uma escolaridade diferente. Então, eu vou dizer assim, sorteio, pá, você não vai fazer ensino médio, você vai parar a alfabetização, nem existe mais, né? Vai parar no ano 1, você vai parar no... Vocês já imaginaram que não é ético, que a gente não consegue dizer, pegar um grupo de pessoas e dizer para elas quanto, limitar elas em quantos anos elas vão estudar? Existem, o povo tem, certo? Experimentos para contornar. Esse experimento mais simples não dá certo, mas dá certo, por exemplo, pegar todo mundo lá no país pobre. Esse é um estudo que a do Flo fez. A do Flo também foi Nobel em Economia, né? Você pega um pessoal de um grupo, de um país, em que a universidade é cara, então você pega um grupo de pessoas que teriam condições, não tinham uma nota suficiente para entrar na universidade e não entram, em princípio, porque não tem dinheiro, e dá uma bolsa. Então você sorteia quem vai receber a bolsa. Aí vocês concordam que é bem mais fácil da gente implementar? Não tem mais a questão ética. Você sorteia e dá a bolsa. Aí a pessoa pode cursar ou pode não cursar. É uma decisão dela, mas eu vou ter o controle, vou ter um grupo que não recebeu a opção da bolsa. Então, a gente, na verdade, a gente tem como exercer nossa criatividade para pensar em experimentos que sejam factíveis. Por isso que, também por uma questão de financiamento, que a gente tem tido cada vez mais experimentos nas ciências sociais. E aí o que a gente faz, né? No caso de que a gente não tem dinheiro, a gente quer responder se a pessoa da população recebe um ano a mais de educação, enquanto o salário aumenta. Com dados observacionais, a gente vai colocar informações, coletar informações observadas dos salários e dos anos de estudo das pessoas. Então, eu vou lá, pego na minha PNAD, eu pego no meu censo, quantos anos estudou e qual é o salário da pessoa. Qual é o problema? É que a escolha dos anos não é aleatória. Então, e a gente tem um fator muito importante, que é a habilidade ou inteligência, que provavelmente influencia tanto o salário quanto a escolaridade. Então, como, se a gente observar que quem estudou mais tem um salário maior, a gente não sabe se isso é devido a outros fatores, como a inteligência, ou se realmente é a escolaridade. Então, a gente não vai usar, a gente não vai poder garantir independência de outros fatores. A gente não pode pegar só o que eu observo de resultado e dizer esse resultado é todo, esse aumento todo de salário entre esses grupos, com quem parou no ensino fundamental e quem concluiu o ensino médio. Isso veio tudo por causa da escolaridade, pelo que aprendeu mais na escola. Por quê? Por causa da autoseleção. Porque geralmente a pessoa mais inteligente tem mais facilidade na escola, então acaba concluindo mais anos de escolaridade e, ao mesmo tempo, naturalmente teria um salário maior, também ia aprender melhor no mercado. Então, uma pessoa inteligente que abandonou a escola no ensino fundamental, uma pessoa menos inteligente e a mais inteligente ia aprender melhor, ia se apropriar melhor da experiência de trabalho. Então, a simples correlação entre o salário e a escolaridade tende a superestimar. Quer ver num paralelo com o exemplo do fertilizante? É a gente pensar assim, o que seria? O assistente, a gente sorteou o grupo de controle e o grupo de tratamento, mas o assistente vai lá e coloca mais fertilizante, coloca um pouquinho extra naqueles terrenos de maior qualidade. E aí, quando a gente for medir depois a produção, a produtividade, a gente vai, a gente teve um aumento enorme na produção, com relação aos que não tinham fertilizante. Mas a gente não sabe, não vai poder dizer se é causado pelo fertilizante ou pela qualidade do terreno. Então, esse exemplo eu acho interessante para a gente pensar a relação entre o salário e a escolaridade. É complicado por um fator omitido, a gente vai chamar esse fator omitido é a habilidade ou a inteligência. Esse fator, ele tanto faz o salário aumentar, quanto ele faz a escolaridade aumentar. Vou chamar de escolaridade. Então, só olhar a relação entre esses dois, eu não consigo, ela vai estar contaminada, ela vai estar superestimada por essa variável omitida.
Então, é por isso que eu disse que nesse curso, em ciências sociais, em econometria, é muito importante a gente pensar no que está omitido, no que está lá nos fatores não observados, no que vai estar, essa inteligência vai estar dentro do mundo. A gente vai passar um bocado do curso pensando nesse exemplo específico e a gente consegue contornar, como é que a gente não consegue. Eu tenho uma ideia do viés, se vai ser superestimado, se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Então, vai ser pensar nisso, nesses outros fatores, em o que eles podem trazer para o nosso modelo. Aí, um último exemplo, o efeito de policiais no nível de criminalidade. Esse é um exemplo interessante que vai aparecer para vocês, que a gente chama de endogeneidade reversa. Geralmente, eu quero saber qual é o efeito dos policiais. Se eu colocar 10 policiais a mais, enquanto for reduzir a taxa de criminalidade? 10 é só um exemplo, mas se eu aumentar a força policial, quanto vai reduzir a criminalidade? Ou seja, se eu pego duas cidades que são iguais em todos os aspectos, só que uma cidade tem 10 a mais do que a outra, enquanto muda a taxa de criminalidade deles? Essa é para dar a roupagem de que eles chamam de ceteris paribus, fatores constantes. Nessa ideia de pegar duas iguais, certo? E só vai diferenciar por isso. Como seria o experimento ideal? Pensem aí, vamos sortear um acréscimo. As cidades de que vem, por exemplo, do governo federal, do governo estadual, só que vai ser sorteado. Então, pode ser que tenha uma cidade que já tem uma taxa de criminalidade baixa e ela vai ganhar mais, já que é sorteio. É o paralelo, né, na ideia da qualidade do terreno. Então, eu vou ter cidades com maior e menor taxa de problema com criminalidade, mas eu vou sortear e vai ser independente desse valor. O ideal seria isso. Na realidade, não é assim, né? Na realidade, a gente tem o que a gente chama de endogeneidade reversa. Geralmente, a gente manda as cidades que estão piores, com pior condição de criminalidade, a gente manda mais policiais. Então, aí a gente queria ver se o número de policiais, o quanto ele afeta o crime, a criminalidade, mas no caso a gente está escolhendo, aqui nesse exemplo seria um paralelo com fertilizante seria, eu vou pegar quem tem os terrenos com qualidade mais baixa e vou botar o fertilizante. Quando eu comparar depois o depois, eu talvez não veja diferença de criminalidade. Eu vou dizer, o policial a mais não serve para nada. Mas não é verdade, porque as cidades que receberam os policiais, elas têm um partido de um nível mais baixo. Então, aí já para vocês verem, se a gente tiver variável no tempo, a gente consegue olhar os ganhos, a gente consegue olhar as variações. Aqui, vou deixar esse exemplo para vocês pensarem, certo? O salário mínimo no desemprego. Então, se a gente aumenta o salário mínimo, qual é o efeito no desemprego? Pensem no Brasil. No Brasil, a gente tem a seguinte regra, né? O salário mínimo não é independente não é independente da economia. Então, a gente tem, na verdade, o PIB antes e a inflação. Então, isso é para dizer que os dados observacionais eles não são independentes. Então, eles também têm uma relação, um alimentando o outro. E aí, pensem como seria, segundo essa regra, qual é a correlação que a gente espera entre salário mínimo e desemprego? Significa causalidade? Como seria o paralelo com o exemplo do assistente? Porque isso é importante também. Eu vi o Scott Cunningham tem um livro que se chama The Mixtape. Mixtape, deixa eu botar aqui para vocês. Mixtape. É um livro recente. Ele fala sobre isso. Às vezes a gente não observa correlação nenhuma. Não significa que não existe relação entre as variáveis. Porque naquele exemplo que eu dei passado, dos policiais, eu vou olhar correlação nenhuma, mas por que essa correlação não está acontecendo? Porque eu joguei o que vai ter um efeito positivo nos piores, com o objetivo mesmo de balancear. Imagino que meu objetivo é reduzir, manter a criminalidade em valores pequenos para o Brasil todo. Aí eu vou realmente reforçar a polícia nos lugares piores. Então, no final, eu acabo equalizando. Então, a falta de observar uma correlação não significa que não há causalidade. A gente é muito acostumado a pensar no exemplo, no primeiro exemplo, quando a gente superestima
Então, quando uma correlação observada não necessariamente é uma causalidade, mas aí ele traz esse exemplo de dizer, às vezes a não correlação não significa que não exista causalidade também. Então, por isso que é sempre bom a gente pensar assim, esses dados eles foram coletados como? Não é experimento controlado. Então, o que é que pode estar acontecendo por trás desse modelo empírico? E aí vamos resumir, né, nossa primeira aula, nossa aula introdutória de produção, econometria, o que é que a gente quer com esse curso e como que a gente vai tentar fazer. Então, primeiro a gente discutiu a natureza da análise empírica, que a gente chama de econométrica, é uma análise estatística, só que geralmente a gente não vai ter dados experimentais, é isso que vai trazer o desafio do nosso curso. Primeiro, para a gente estabelecer o modelo empírico, a gente pode ou não ter um modelo teórico, mas aconselho que tenha, porque vai guiar a escolha das variáveis. Esses modelos que a gente vai ver dentro da econometria vão estudar a relação de pelo menos duas variáveis, então pelo menos um x e um y. Pelo menos eu vou ter um y e um x, mas a gente viu aqui nos exemplos que a gente tinha vários x, tinha x1, x2 e assim sucessivamente. Porque mesmo que o meu interesse seja um x e um y e um x específico, é importante controlar por outros fatores. O nosso objetivo vai ser estimar os parâmetros e a gente vai ver mais na frente, testar hipóteses sobre esses parâmetros. Os métodos que a gente vai usar para fazer essas estimativas vão depender dos dados. A gente vai precisar coletar os dados para estimar esses modelos. Temos 4 tipos de dados: dados de corte, série de tempo, corte empilhado e painel. Na ordem não sei, porque dados de corte às vezes têm mais informação do que série de tempo, mas assim, dados que são usados com objetivos diferentes. A gente tem que usar o método apropriado. Então, o método que a gente vai usar vai levar em conta o tipo de dado que a gente tem. E, por último, o que eu acho mais importante é essa noção de causalidade, que o que a gente quer geralmente em pesquisa, o que a gente quer geralmente, as perguntas que a gente quer responder, geralmente envolvem causalidade. Essa é uma diferença crucial entre o que a gente faz na econometria, o que a gente faz nas ciências sociais e o que o pessoal das ciências de dados fazem, o povo que é só computação. Claro, alguns têm a noção, né? Alguns entendem a diferença de causalidade, mas às vezes o modelo não está pegando isso, não está preocupado com isso. Estão preocupados mais com previsão, mas para a gente não, para a gente é muito importante fazer essa distinção. E aí, geralmente, nosso desafio nas ciências sociais, quem não tem dinheiro ou quem não consegue fazer os experimentos, é a gente usar dados não experimentais, dados observacionais. E aí, muitas vezes, a criatividade do pesquisador nas ciências sociais é identificar um quase experimento. A gente usa esse nome. Quase experimento, de forma que, mesmo eu estando com dados observacionais, eu consigo convencer de que eu tenho uma evidência robusta nesse esse quase experimento, de que eu consigo tirar uma relação crível entre as variáveis. Aí o foco desse curso vai ser modelo de regressão, como é que a gente vai estimar, como é que a gente vai, será que a gente consegue responder a uma pergunta de causalidade com dados observacionais através de um modelo de regressão? Esse é um dos métodos mais usados, certo? Modelo de regressão com dados observacionais, quando a gente não consegue fazer experimentos. Meu pai, por exemplo, ele é pesquisador na área de ciências agrárias e ele mesmo faz o experimento dele. Então, ele praticamente não usa regressão. Ele usa os modelos chamados ANOVA, outro tipo de modelagem mais simples no, no sentido de menos hipóteses são necessárias para ele dizer que ele está tendo uma relação de causalidade. Aí a gente vai discutir, né? No nosso caso, como a gente não vai ter dados experimentais. Se a gente tiver dados experimentais, a gente também analisa dentro do modelo de regressão, não tem problema. Aí é mais fácil da gente garantir tudo. Então a gente vai precisar, vai discutir quais são essas hipóteses que a gente chama de identificação da causalidade.
Na maior parte das vezes, a hipótese não pode ser testada, a validade vai ser subjetiva, vai depender do que a gente acha, como a gente consegue convencer as pessoas de que a gente tem um quadro de experimento. Mas por que que é importante a gente começar com esse modelo de regressão? Porque quem for fazer comigo avaliação de políticas, por exemplo, a gente vai ver que os modelos mais avançados, modelos se baseando em dados em painel, então modelos de FINIF, mais avançados, RDD, vários modelos que a gente tem, RDD, regressões em descontinuidade, esses modelos eles também vão se basear no modelo de regressão. Então, eles partem do modelo de regressão. Então, em suma, se você quer fazer análise empírica, que em administração a gente chama de métodos quantitativos, é muito importante a gente começar por esse curso que a gente vai ver aqui, que a gente chama de Quanti 1, que basicamente é regressão múltipla. E aí essa foi a nossa primeira aula, né? O que é que a gente está discutindo, qual é o nosso objetivo no curso. Eu gosto de começar com essa aula assim motivacional do qual vai ser nosso objetivo, o que é que a gente vai fazer, mas a gente não vai atacar direto a regressão múltipla. A gente vai dar um passo atrás. A gente vai analisar. Primeiro a gente vai ter, próxima semana, aula de R. Por quê? Porque como é um curso empírico, vocês vão trabalhar com várias bases de dados, a gente vai precisar ter um software estatístico para fazer as análises para a gente. Tradicionalmente eu uso o Stata, mas o R é mais acessível, é gratuito. Então a gente vai começar na semana que vem com uma aula de R. Aí depois da aula de R a gente vai ter, como eu falei para vocês, a revisão de estatística. Revisão de estatística a gente vai ter uma variável só, ou a gente está trabalhando só com X ou só com Y. E aí a gente vai ter, vai analisar a média, desvio padrão, vai ter uma revisãozinha de estatística de uma variável sem fazer a relação de uma com a outra, que é o que a gente quer de causalidade. Depois que a gente estiver bem firme nos conceitos de estatística, aí a gente volta para o nosso modelo, aí a gente vai com o modelo de regressão simples. Regressão simples é, meu modelo vai ter um y e um x e um u não observáveis. Então, eu vou ter um modelo bem simples, só duas variáveis. Que é um modelo bonito porque a gente pode fazer gráfico, então a gente vai entender bem o comportamento só com essas duas variáveis, para depois a gente ir para a regressão múltipla. E lá no final, a gente, então, regressão múltipla primeiro com dados de corte, e depois lá no final a gente vê painel simples. Regressão múltipla para painel simples. Vai ser o nosso último capítulo do curso. Então é isso, espero que vocês gostem. Até a próxima aula.